Olha só, abrindo os jornais de notícia do mundo todo, aparece isso aqui, como assim, assim, com grande destaque nos jornais, ou enfim, nos portais de comunicação no mundo inteiro, tá? Os riscos do ataque russo à usina nuclear na Ucrânia. Tá? Isso aqui na BBC News Brasil. No G1, russos tomam a maior usina nuclear da Europa, níveis de radiações não se alteram. Mas aí fica todo mundo apreensivo, tá? E agora, né? Não se alteraram? O que isso significa exatamente? O que significaria se os níveis de radiação tivessem aumentado, como, por exemplo, aconteceu em Chernobyl semanas atrás, logo após o domínio russo chegar por lá também? Tá? Então, a gente não sabe exatamente ainda o que causou esse aumento de radioatividade na região de Chernobyl, que foi um leve aumento, mas, enfim, não se sabe ainda exatamente. Eu estou acompanhando também essas notícias em alguns portais que são enfim, de responsabilidade, né, de Atômica Internacional, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar essa notícia aqui para vocês, ó, canais internacionais, então no mundo todo tá aí, ó. Será, se a planta nuclear lá explodir, isso vai ser 10 vezes maior do que Chernobyl, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, tá? Então essa é a notícia que o MD viu por aí e que está aí pelo mundo mesmo. Tá? E ele disse mesmo isso, falou no Twitter, inclusive publicou nas redes sociais dele, e isso se propagou assim na madrugada de ontem para hoje, por tudo, né? Por todo mundo, basicamente. Certo? Então, a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso, né? O que significa ser 10 vezes maior que Chernobyl? Bom, primeira coisa, eu vou comentar com vocês aqui que, na verdade, esse comentário aqui, vamos lá, para o ponto de vista da ciência, ele é exagerado, tá? Ele é exagerado, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Não tem como a gente, enfim, esse 10 vezes, aqui é uma figura de linguagem aqui que ele usou para na verdade, chamar a atenção para o risco. Existe um risco, sim, tá? Existe um risco, sim, porque, gente, é uma guerra, né? Então, existe um risco, sim, de algum dano lá na usina, mas eu vou comentar para vocês que o risco real de acidente nessa usina é praticamente nulo. Tá? Praticamente nulo, por vários fatores, e eu vou comentar alguns deles também, e a gente precisa comentar mais ou menos assim, ó. Aí a gente vai entrar um pouquinho ali na parte de mapa, onde é que está essa usina, né? E qual é a estratégia, por que a Rússia já dominou lá a parte da usina nuclear de Chernobyl e também está dominando ali agora no sul, né? Então, são motivos diferentes. Eu vou indicar para vocês aqui 2 canais que são extremamente importantes, que vocês podem buscar ali informações muito, vamos dizer assim, muito confiáveis, tá? Que é o IPEM, certo? Que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui do Brasil. Então, o IPEM tem uma reportagem sobre isso. Tá aqui o link aqui, tá? Para vocês, ó, ipem.br. Então, no ipem.br vocês vão encontrar lá informações que são muito confiáveis. O IPEM é uma instituição muito importante aqui no Brasil e de referência no mundo inteiro na área de energia nuclear, tá bom? Então, fica aqui a minha indicação de busca por informações confiáveis sobre energia nuclear e qualquer situação de crítica aí que pode acontecer, principalmente que envolva o Brasil, né? Então, o IPEM já tem, inclusive, uma reportagem sobre isso, tá? O IPEM é uma excelente fonte para vocês buscarem informações e se atualizarem sobre o tema. E a outra fonte é a Agência Internacional de Energia Atômica, tá? A IAEA, na sigla em inglês, certo? Que também está, assim, quase que de hora em hora, publicando nas redes sociais, tá? Essa Agência Internacional de Energia Nuclear, ou de Energia Atômica, né? Está em todas as redes sociais, então vocês podem encontrar, enfim, por tudo por aí, tá? E o site deles, vocês podem se inscrever e receber a newsletter dele, ou seja, enfim, as notícias todas que saem sobre tudo que envolve energia nuclear no mundo, seja acidente, seja tecnologia, seja, enfim, na área da medicina, tudo que vocês podem imaginar que sai de notícias relevantes no mundo e de resultados de pesquisas no mundo, a Agência de Energia Atômica Internacional, vocês podem estar lá assinando na newsletter deles e receberem essas notícias também, tá? Então, indico fortemente, a IAEA é enfim, a instituição mais importante que a gente tem no mundo para tudo que trata de coisas nucleares ou de energia nuclear, enfim, certo? É a IAEA que vai te trazer essas informações aqui em primeira mão. Então eu assino a newsletter dele e muita coisa que eu vou comentar aqui hoje para vocês foi tirado aqui dessa fonte também, tá bom? Então são fontes extremamente confiáveis e importantes. Uma brasileira que, claro, que tem associação
total aqui com essa agência internacional, e a agência internacional que é a mais importante de todas, tá? Que seria um órgão máximo no mundo de auxílio e, enfim, né, de diversos países e também de liberações aí para energia nuclear, tá? Então aqui, ó, esse aqui foi o último post deles, foi agora há pouco, tá? Falando que as forças russas controlaram aqui a Zaporizhia, deve ser alguma coisa assim, eu não sei pronunciar essas palavras aqui não, galera, tá? A usina nuclear lá de Zaporizhia e os sistemas de segurança, tá? Estão funcionando e, além disso, certo? Não tem nada não afetou de nenhuma forma nenhum local lá de material radioativo. Então, uma usina nuclear, ela tem alguns locais que têm a radioatividade, tá? E isso a gente precisa conversar também. E esses locais não estavam na mira, né? Não foram alvos do ataque que aconteceu lá, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para a gente entender. Então, atacou uma usina nuclear. Tá, mas calma aí. Numa usina nuclear a gente tem prédios, tem pessoas trabalhando, tem lá locais de treinamento, locais de segurança, e tem também os reatores, e dentro dos reatores a gente tem material radioativo, aí é perigoso, tá? A parte interna, o núcleo dos reatores é que são perigosos, certo? Em termos de acidente nuclear, e também onde tem resíduos nucleares também pode ser perigoso, né? De estourar aquilo ali, vaporizar, enfim, resíduos nucleares. Mas geralmente eles ficam no subsolo, tá? E então, enfim, a gente vai ter que ponderar aqui e saber que atacar uma usina nuclear não significa necessariamente um acidente nuclear que vai sair vazando radiação para tudo quanto é lado, enfim, contaminar o ambiente todo, tá? Não é assim. Então eu quero comentar um pouquinho para vocês também para a gente entender um pouquinho melhor esse ponto, tá? E a gente ponderar um pouquinho essas notícias que foram um pouco sensacionalistas demais, mas que tinham um objetivo de chamar a atenção e assim elas conseguiram, tá? Mas em termos do ponto de vista científico, tem uma preocupação, mas de maneira moderada, tá? E a gente precisa moderar essa preocupação entendendo um pouquinho melhor sobre radioatividade, sobre reatores nucleares, sobre usinas nucleares, tá? E é isso que eu quero passar para vocês um pouquinho de informação sobre isso hoje aqui, beleza? Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui no chat, vamos ver quem mais está fazendo alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Bom, galera, o chat está dando uma rolada aqui, tá? O chat está dando uma rolada e eu queria ver com vocês o seguinte, um acordo, tá? Além dos acordos que a gente afirmou aqui, por favor, coloquem, quando tiverem uma dúvida direta aqui para a aula, para o tema da aula, coloquem uma mãozinha, tá? Coloquem a mãozinha e coloquem a pergunta ali do lado. Porque vocês podem estar conversando entre si e aí eu não vou, de repente eu posso pular alguma pergunta. Então, quem fez alguma pergunta, coloque uma mãozinha do lado, que se essa pergunta for aqui, então, relevante para a aula, enfim, eu já trato com você sobre ela. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Valeu, Valéria, obrigado. Vamos ver aqui, já está controlado incêndio, sim, às 18 horas, acho que foi do horário local lá, já tinham controlado incêndio, acabou o incêndio, tá? Mas o incêndio não foi num reator, não foi numa cúpula de reator, tá? Foi num prédio administrativo. Próximo, eu vou mostrar aqui no mapa aqui, tá bom? Já vou mostrar isso. Certo? Foi problema de aquecimento no reator número 4. Acho que houve problema na refrigeração. Então, o que aconteceu aqui, segundo os informes da IAEA, não teve riscos de acidente nuclear aqui. Exceto, claro, se alguém lançasse um míssil no reator e, de repente, nem assim ia acontecer. Porque eu já vou comentar para vocês que os tipos de reatores que são utilizados nessa usina, eu quero comentar para vocês então agora sobre a usina nuclear de Zaporizhia, deve ser algo parecido assim, que não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas fica no sul da Ucrânia, eu vou mostrar ela daqui a pouco em alguns mapas e vou comentar para vocês por que seria completamente bizarro a Rússia estourar os reatores nucleares lá dessa usina, tá? Seria completamente bizarro, inclusive terrível para a própria Rússia, então não faz nenhum sentido, né? Enfim, já vamos chegar lá e olhando no mapa as coisas ficam um pouquinho mais inteligíveis, assim, passíveis de entendimento. Olha só, a usina nuclear lá que foi invadida agora então nessa última madrugada, tá? Para nós aqui no Brasil e para eles lá também, tá? Tem uma potência total de 5.700 megawatts, ou seja, é uma usina grande. 5.700 megawatts, olha só, Itaipu, que é tipo gigante, tem 14 mil, tá? Então isso aqui, ó, certo? Assim, sei lá, uns 40% da geração de energia de Itaipu. Tá? Então é uma usina grande, muito grande, uma usina nuclear muito grande. Então é uma central nuclear ali enorme.
certo? Itaipu é uma coisa inimaginavelmente gigante, né? Mas essa usina, então, ela é bastante importante na Ucrânia, tá? Ela tem 5 reatores que foram conectados entre 1985 e 1989, e o sexto foi adicionado em 1995. Então, ela tem 6 reatores que estavam ali praticamente em atividade, né? Ou em potencial de geração de energia. Tá? E a usina produz quase metade da energia elétrica do país. Então, está aqui, na verdade, o principal motivo desse ponto, né, dessa usina nuclear, ser alvo ou ser estratégica para a Rússia, certo? Porque controlar a energia do país é controlar, né, de certa forma, você está encaminhando o controle do país. Então, desliga, desativa aqui os reatores, apagou o país inteiro. E aí, como é que a galera vai se comunicar? Vai carregar celular, acabou a internet, acabou a comunicação, né? Então, controlar a energia, as fontes de energia de um país é estratégico, tá? Então, pensando do ponto de vista, assim, de combate, de batalha, de guerra, o que está acontecendo lá, que, enfim, invadir ou controlar usinas nucleares e controlar as fontes de energia do país são estratégicos, certo? São muito estratégicos, são pontos muito estratégicos enfim, para a guerra, tá? É a maior usina nuclear da Europa, certo? E está entre as 10 maiores usinas nucleares do mundo em capacidade instalada em produção de energia, ou seja, é uma grande central nuclear. Tá? É uma grande central nuclear. Ela tem 6 reatores de água pressurizada, eu vou comentar como é que funcionam esses reatores do tipo PWR, que é um reator bem diferente do que tinha em Chernobyl. Tá? E Chernobyl, enfim, não se compara o projeto de Chernobyl com a qualidade do projeto em termos de segurança desses reatores do tipo PWR, que são muito semelhantes aos que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, vou fazer essa comparação também. Tá? Aqui no Brasil, nós temos reatores nucleares em funcionamento, tá? Já tem 2 em funcionamento e o terceiro que está ainda em construção, deve ficar pronto aí em alguns anos, eu espero. E o Brasil, então, vai ter, daqui a alguns anos, 3 reatores funcionando na usina de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, certo? Vou comentar um pouquinho, vou mostrar, inclusive, uma fotinho de lá, tá? E vou explicar mais ou menos ali como é que funciona a estrutura. Mas esses 6 reatores que tem lá na Ucrânia são de projetos, vamos dizer assim, são lá da década de 80, mas são projetos que também vêm sofrendo com os anos inovações tecnológicas. O projeto do Brasil também é dessa década de 80 e 70. Só que hoje o reator que foi aqui do Brasil, né, que é o Angra 1, né, o primeiro reator que o Brasil teve, ele já passou por vários processos de adequações de segurança e também de modernização. Então, não são os projetos de 1980, né? São os projetos básicos de 1980 atualizados para hoje. Então, esses reatores aqui, eles são de extrema segurança. Eles cumprem basicamente com todos os protocolos de segurança exigidos pela Agência Internacional de Energia Atômica. Tá? Cada um desses 6 reatores, eles são praticamente idênticos, eles podem gerar aí até 950 megawatts de potência, certo? Até 950 megawatts de potência. Pensem que na usina de Itaipu, nós temos, se não me engano, 800 megawatts cada um, tá? Cada uma das turbinas lá podem gerar aí até, se não me engano, 800 megawatts cada uma das turbinas, tá? Mas Itaipu tem 14 turbinas, sei lá, tem um monte, né? Certo? Mas é isso. Tá? É mais ou menos isso aí. Tá? Só para vocês terem noção aqui que cada um desses equivale a um pouquinho mais que uma turbina de Itaipu, tá bom? Só para a gente ter alguma comparação. Esses dados aqui é uma tabelinha que está no Wikipedia, e que inclusive o material que está no Wikipedia lá sobre a usina está muito bom, tá? Eu gostei bastante. E tem algumas informações bem interessantes ali, que é o início da construção, tá? Quando que começou a operar, né? Então aqui é basicamente um histórico, e são as 6 unidades, tá? Inclusive está aqui o tipo de reator e o modelo, tá? Que pode ser conferido aqui, certo? Esse VVER aqui é o PWR, tá bom? Basicamente essa é a ideia. Certo? Vou comentar sobre esse tipo de reatores, que são os reatores mais modernos que a gente tem, tá? São mais modernos. Inclusive mais modernos que o de Fukushima. O projeto de Fukushima, que deu um acidente lá em 2013, ele já estava bem defasado, ele não estava atualizado em segurança, tá? Não tinha atualizações de segurança tão boas quanto os PWR dá para a gente fazer. Aqui no Brasil a gente só tem reatores, tem 2 reatores PWR e um terceiro em construção, e os reatores que tem em Angra 2 e o que vai ter em Angra 3 vão ser maiores que esse, tá? O de Angra 2 já é maior do que esses aqui. Certo? Eu vou mostrar daqui a pouco algumas informações sobre Angra. Eu quero mostrar para vocês que essa usina, se você entrar no Google Earth, né, o Google Earth,
você pode, inclusive, botar um bonequinho lá e sentar na estradinha lá e observar aqui a foto da estrada na entrada da usina. Aqui é a entrada da usina, aqui é um prédio administrativo, aqui do lado tem um outro prédio administrativo, e lá estão os reatores, ó. Aqui são as cúpulas dos reatores. Esses cilindros aqui são as cúpulas dos reatores, tá? E aqui já tem, eles estão até numerados aqui, é 1, 2, 3 e vai embora, 4, 5, 6, é um do ladinho do outro assim, tá? E esses reatores aqui, eles têm até esses numerozinhos bonitinhos, eles estão bem organizadinhos aqui. Ali atrás dos reatores passa o rio, aqui está aqui a subestação aqui para transformação e distribuição de energia, e aqui são os prédios que têm controle, a área de treinamento, a área do pessoal, né? A área de segurança também. Então, sempre existe um forte contexto de segurança aqui para ninguém invadir, ou enfim, antiterrorismo, essas coisas todas, tá? Mas depois eu vou comentar um pouquinho também sobre essas usinas, assim, de maneira um pouquinho mais detalhada. Deixa eu ver o que está rolando no chat aqui rapidamente, tá? Certo? Tudo bem até aí, galera? Qualquer dúvida, perguntem. Eu vou só dar uma olhadinha no chat aqui, dar uma baixada no chat para eu ir acompanhando o que vocês estão falando aí, se tem alguma dúvida que eu possa aqui. Se tem risco no Canadá, assim, risco de quê? Tá? Risco de quê exatamente? Agora entendi, é o Douglas que quer ir para o Canadá. No primeiro dia de invasão, desligaram os reatores 5 e 6. Na verdade, isso, já tinham desligado alguns reatores, né, desativados. Eles levam algumas horas para realmente ficarem totalmente desativados, né? Então eles entram em resfriamento, então eles são desativados, eles param de gerar energia elétrica e existe um sistema de refrigeração que vai só ali esperando o núcleo do reator aquecido refrigerar, né? Então vai refrigerando e aí então as reações ali nucleares de fissão vão acontecendo numa taxa cada vez menor, vão reduzindo, e assim o reator vai esfriando o núcleo, daqui a pouco ele esfria e está completamente desativado, tá? Aí aquilo ali fica quieto ali dentro. Então assim, o núcleo do reator, ele é praticamente inviolável, ele tem grossas, eu vou comentar sobre isso aqui, grossas colunas de concreto, tá? Um concreto especial, então não é qualquer concreto desses que você bate na parede e desmancha, não, é um concreto ferrado mesmo, um concreto parrudo. Tá? Então a coisa é muito grosseira, assim, tá? Então existe todo um padrão de segurança para a construção dessas usinas e esses projetos de usinas já estão adaptados, por exemplo, para sistema de segurança tipo antiterrorismo. Então assim, se acontece qualquer coisa no problema lá na central de operação, porque realmente lá na cúpula do reator não fica ninguém, não fica ninguém, lá é vazio, só tem maquinário. E praticamente todos os comandos são da sala de controle. A sala de controle fica num prédio afastado dos reatores, tá? E então tudo por acionamento remoto. Então tem um monte de câmeras, tem um monte de sistemas ali, tem vários detectores de radioatividade ali do lado de dentro, do lado de fora das instalações. Então eles ficam ali tudo na sala de controle e ali tem os operadores e os técnicos que ficam ali só vendo ali quais são os níveis de geração de energia. Vamos desativar esse aqui, enfim. Mas existe inclusive sistemas de segurança tão modernos, né, que hoje já estão instalados, o Brasil é assim também, que esses núcleos de reatores, eles se autodesligam se der, inclusive, qualquer problema. Então, se tiver ali sei lá, alguém entrou lá, rendeu os técnicos e começou a apertar os botões loucamente e o bagulho vai sair do controle. Existe já um mecanismo de tipo de inteligência artificial, assim, que já detecta que, tipo, cara, estão fazendo merda lá na sala de controle. Se autodesliga. Ele se autodesliga por questão de segurança, tá? Então, ele se autodesliga, ele entra em desativação. E entrar em desativação ainda precisa de algumas horas, às vezes leva aí até mesmo mais de um dia, aí, enfim, dependendo do modelo particular do reator, para ele resfriar completamente e ser 100% desativado. Então, desligar um reator, inicia um processo de desligamento, de desacoplamento, e depois ele vai resfriando ali aos poucos até realmente acabar os processos de fissão, né? Aí fica só um calor residual ali, e esse calor residual vai se dissipando com o sistema de refrigeração. O sistema de refrigeração é basicamente água que circula pelo núcleo do reator para resfriar ele, tá? Para resfriar ele. Beleza? Então isso é importante da gente saber. As usinas nucleares que existem hoje, principalmente essas de sistemas do tipo, né, de reatores do tipo PWR, que é de água pressurizada, certo? Núcleos de água pressurizada, eu vou comentar e vou explicar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho, tem um esqueminha aqui que eu vou explicar sobre eles.
Eles são muito seguros. Inclusive, essas cúpulas que tem ali aquelas... A gente consegue enxergar ali até a cúpula de concreto que fica em cima, né? A parte de cima. Eles têm um modelo quase que circular, assim, tá? Eles são esféricos. Aí é como se fosse uma esfera encaixada numa rodelinha aqui. Então tem o cilindro e a esfera é meio que encaixada nesse cilindro. É isso que a gente está enxergando ali mais ou menos, tá? Então tem um cilindro por fora da esfera, certo? E ali dentro, essa cúpula, inclusive, essas cúpulas são feitas para resistir à queda de avião. Então, se um avião bate naquela cúpula, o avião se desmancha, vai dar uma quebradinha na cúpula por fora, o reator está seguraço, tá? Seguraço mesmo. Então, assim, ó, existe todo um aparato de segurança que faz parte do projeto, em que já se pensa, inclusive, de aviões sendo jogados em cima de um núcleo de reator, o avião se desmancha, o núcleo do reator fica intacto. Então é importante não violar o núcleo do reator. No núcleo do reator, dentro daquela bola ali, que a gente consegue ver só um pedacinho dela em cima do prédio, aquilo ali não pode ser violado de forma alguma. E, inclusive, eu tenho minhas dúvidas se quantos mísseis tem que jogar para poder né, arrebentar com uma cúpula dessas, tá? Porque não é assim tão fácil. Então não adianta dar uns tiros de metralhadora, de fuzil ali, isso aí vai fazer cosquinha no núcleo do reator, tá? Então, estilhaço, essas coisas, isso aí não danifica de forma alguma o núcleo do reator. Mas, claro, se os caras mirarem mísseis e armas ali realmente poderosas, aí a coisa já pode ficar realmente complicada. Mas nenhum tiro foi dado, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não há registro de nenhum tipo de danificação nas cúpulas, nas 6 cúpulas. Tá? Não tem nenhum tipo de dano nas cúpulas. Beleza? E óbvio, né, os russos não são doidos. Né? Se eles causam ali um problema, eu já vou mostrar no mapa, se eles causam ali um problema, esse problema vai ser para eles também. E, de repente, seria muito pior ainda para eles. Tá? Porque eu já vou comentar aqui um pouquinho sobre isso. Olhando o mapa, a gente entende um pouco melhor do que isso pode acontecer.